Vamos começar, então. Emanuel, você faz oração inicial para nós? Sim, senhora. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, amiga incondicional de todas as horas. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por podermos compartilhá-lo em conjunto. Aproveitando esta oportunidade para aprendermos mais sobre a tua doutrina, sobre as realidades da vida, sobre o mundo espiritual, para onde todos iremos após o desencarne. Que possamos absorver as lições que nos forem apresentadas, que possamos meditar sobre elas e aplicá-las a fim de fazermos o bem. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Emanuel. Gente, eu acredito que foi o seguinte, como o Emanuel fez umas 2 vezes para nós, a gente leu, na última vez que eu fiz, a gente parou aqui nesse instante. O Emanuel, acho que na última ele também leu a mesma parte e também parou no mesmo lugar que eu, que foi muito bom. Agora a gente continua. Só para lembrar, a gente está vendo a história da Ernestina, que é uma senhora que veio para trabalhar com a mediunidade na última encarnação. E aí ela tinha dificuldades com o marido, porque o marido não concordava com as ações espirituais dela, espiritualistas. E claro que ele não estava sozinho nisso, porque a gente sempre comenta que todo trabalhador de Jesus, toda pessoa que tem condições de trabalhar para o bem, de forma organizada, que tem condições de fazer muita ajuda para os encarnados ao redor e também para os desencarnados, recebe muita perseguição. A gente sempre comenta sobre isso. Então, é claro que nessa situação da família dele, se a gente for, da família dela, se a gente for lembrar bem, o marido tinha crises de ciúmes, dependendo de quem ela ajudava. Tinha situações em que ele brigava com ela por ela ir para o centro espírita e também colocava as filhas contra ela também. E aí a gente comentou bastante sobre essa questão espiritual da família, porque com certeza ela sabia que teria problemas nessa situação pela organização da reencarnação dela. Então fazia parte do crescimento dela como espírito, dela mostrar outra face e conseguir, mesmo em vibrações dissidentes no lar, ela seguir firme ao trabalho espiritual. E assim ela teria condições de superar, mesmo que com dificuldades, essa situação. Mas o que aconteceu? Ela entrou na briga. Então, enquanto eles insultavam, ela insultavam também. Existia muitas irreflexões. Ela tinha problemas. Então, quando eles criticavam a crença dela, ela defendia com uma certa vaidade, com força. Então, era uma família em que as duas pessoas, né, o casal ali, os dois estavam interessados apenas em defender os seus pontos de vista e queriam fazer com que o outro aceitasse esses pontos de vista de uma forma de que um dos dois teria que sair perdendo, né? Então é uma família que estava em guerra. Não era só o marido que estava em guerra, mas ela entrou em guerra também. Fazendo isso, peraí que eu já te dou a fala. A gente continuou, para terminar essa parte, para a gente continuar lendo e também para o Thales falar. Fazendo isso, como ela sempre entrava em discussão
e sempre estava trocando esses fluidos venenosos de discussão, de segregação, de briga, de rebeldia, de raiva, de inconformação, ela inutilizou a própria mente dela, o próprio corpo, para o trabalho de elevação espiritual. Quer falar? Não, vai continuar. Tá, vamos fazer o seguinte raciocínio. Não precisa mostrar, pode ficar aí. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Por que vocês acham que ela veio com esse trabalho espiritual e passou por uma situação dessa? Se ela fosse um espírito pacífico, ela entraria nessas situações? Não. Não está escutando, não. Fazia parte do roteiro de crescimento espiritual dela vencer uma situação dessa para que o trabalho espiritual dela pudesse ser mais meritório e provavelmente mais profícuo. Porque quando a gente vem para fazer um determinado trabalho, nós somos testados naquilo que nós mais precisamos crescer para melhorar a nossa situação de trabalhador do Cristo. E essa dívida nessa área era tão grande que ela entrou no estado de tanta vibração pesada no que ela devia, que ela não conseguiu ir para frente, que provavelmente foi o mesmo que aconteceu numa outra vida, em que por algum motivo de guerra, de briga, de discussão, ela deixou o trabalho principal para que os pontos de vista dela pudessem permanecer, compreende? Então, é muito importante a gente manter o ponto de vista, se ele for baseado em algo certo, correto, mas não transformar o ponto de vista em guerra para que o outro aceite o nosso. Vamos pegar um exemplo. O marido fala assim, tá bom, eu discordo, e percebe que não é possível discutir. Ela continua trabalhando, recebendo as pancadas, indo para o centro. Quando ela ia para o centro, considerando que era o centro, ia lá, aí ela recebia a ajuda dos bons espíritos, tirava as vibrações pesadas, ela voltava refeita para casa para levar mais pancada, que a vida é assim. Coitado daquele que não vai para o templo religioso para poder tirar essas vibrações pesadas que se acumulam bastante. Então, tudo é perfeito. Ela foi testada naquilo em que ela mais precisava resgatar. Vencendo esse ponto, ela não somente melhoraria a si, mas daria um bom exemplo para alguém que é semelhante a ela, o marido. Em silêncio e trabalhando, ela geraria crescimento para si mesma, para a família e para as pessoas que ela beneficiaria com a mediunidade. Eu fiz uma confusão aqui, na verdade a história termina assim, eu li o nome errado dela. Vamos ver o nome dela aqui. Acho que não tem o nome dela. E realmente aquela questão que o Thales comentou, ela é verdade, né? A maneira como que a gente reage, ele dita muitas coisas. Então, ela mesma colocou que ela esqueceu o trabalho, esqueceu a tarefa mediúnica, pela irritação das pessoas não tratarem ela da maneira que ela gostaria de ser tratada. E, obviamente, que ela veio realmente para vencer isso. E isso é muito comum, né, nos lares. A gente vai lembrar do nosso lar mesmo, da tia? Não. Da história da tia que vai para o centro espírita, você lembra? Que o marido não queria deixar e aí tem que chamar uma outra pessoa, não é nosso lar, não? Não me lembro qual que é, não. Eu esqueci a história, mas a senhora, o marido muito difícil, e a senhora médium estava sofrendo o dia inteiro, com nervosismo, com tensão, o fígado dela. Eu não me engano, eu acho que é Missionários da Luz. O fígado dela estava sofrendo, né, com as emanações de perturbação, de raiva também. E ela tinha um trabalho de materialização importante para fazer no centro espírita. E aí o marido alcoólatra chegou e já discutiu com ela, já brigou. E ela quase não conseguindo ir, né?
E nisso, o dia inteiro, os amigos espirituais dando passes, principalmente nessa região do fígado, para diminuir, né, esse distúrbio em todo o trato digestório dela, por essas emanações. E aí foi preciso, então, enviar, né, através da inspiração dos bons espíritos, uma tia desse marido, né, uma parente, que ele respeitava um pouco mais, para conseguir levá-la ao centro. Então, são situações que a gente passa, né? A gente vem nas nossas constituições familiares e nós todos criamos a família para partilhar esse trabalho no bem. Mas Deus, ele respeita o livre-arbítrio de todos e muitas vezes esse desejo de realmente cumprir aquilo que foi prometido, ele não permanece aqui na Terra, né? Conforme as lembranças do passado e os vícios, quando a gente se liga muito forte a eles. Então, isso é o que está exemplificado, né, pela fala de Jesus, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, e que a sogra ficará contra o genro, o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Não é uma questão que Jesus veio trazer guerra, mas porque todo chamamento espiritual ele é feito a todos nós. E uma família que se liga e busca Jesus junto, ela tem muita força. Mas para isso, é preciso que nós realmente nos liguemos e nos comprometamos com um nível de seriedade que vai realmente colocar a família em equilíbrio. E essa é a nossa grande luta, porque nós, na nossa constituição familiar, no passado, nós nos unimos para cometermos os nossos crimes, né? Nós nos unimos em favor de um vício, nós nos unimos em termos de família para conquistar bens materiais em detrimento dos outros. Então, a nossa ligação do passado, ela, mesmo que tenha amor, mesmo que tenha carinho, ela também é uma ligação de vibrações pesadas e de ações delituosas trocadas entre todos nós, né? Então, esse trabalho de se ligar à espiritualidade na família, ele é muito importante, porque é ela que vai ser a célula da sociedade, né? Então, muitas vezes existem numa mesma família graus variados de ligação com o bem e de busca de se melhorar, e isso precisa ser respeitado. E fica sempre para aquele que tem mais conhecimento, para aquele que tem mais maturidade, a chance de crescer mais espiritualmente, porque aquele que se nega a seguir Jesus, ele apenas se nega a evoluir. Então, ele está deliberadamente atrasando a própria vida, deliberadamente trazendo anos de desilusão, de desgaste, de dor, seja nessa vida ou no plano espiritual, quando a realidade realmente cai. Nós, ou cabe a quem esteja mais decidido a lutar pelo bem, que se ligue mais fortemente a Deus e aos bons espíritos, porque o aprendizado que fica de vencer, viver em meio à contrariedade, de aceitar humilhações, de aceitar escárnios, né, de quem ainda não entende esse amor que a gente sente pela doutrina, o amor que a gente aprendeu a sentir e buscar por Jesus, são apenas um escárnio que mostra a tristeza e a dor que essa pessoa vive e escolhe viver. Porque o ambiente espiritual que ela escolhe viver é um ambiente de desregrados, de espíritos maldosos e extremamente ligados ao mal. É preciso respeitar, mas cabe a nós, então, conseguir trazer, mesmo com aquele nosso passado de briga, de delitos, de discussões em que nenhum dos dois tinha razão, de momentos de raiva em que todos tinham as suas razões e as brigas de extrema violência que nós temos no passado, a gente conseguir realmente mostrar outra face e apresentar um trabalho calmo e sereno, mas direto em favor do bem.
Se essa senhora conseguisse colocar calma em todas as ações dela, ela teria a chance de, pelo exemplo, transformar. Ela traria as filhas para o seu lado e ela deixaria o Joaquim, o marido dela, desconcertado. Porque a pessoa que busca a briga, ela precisa que a outra responda na mesma moeda. E isso não é questões de palavras, nem de ações, mas é a vibração. Ela espera que a outra devolva, como sempre devolveu em todas as encarnações, esse mesmo grau de vibração pesada que ela está emitindo. E aí, quando a pessoa transforma e oferece outra coisa, qual seja um silêncio, mas um silêncio cheio de significado, ou uma ação direta, mas que seja firme, né, com base no princípio que a pessoa abraçou naquele momento, um princípio ligado ao bem, a pessoa se desconcerta. E aí não tem muito mais pelo que brigar, né? Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Isso é uma questão que é muito comum, a gente enxerga, né? Tanto na nossa personalidade, mas é algo que faz parte de um processo obsessivo também, ligado aos trabalhadores do bem, que é medo. Gerar medo na pessoa, que isso, em algumas pessoas, né? Como o medo, ele ativa o nosso sistema de luta, né? Ou de fuga, que é o nosso sistema simpático, que está associado a estresse e ansiedade, porque a pessoa ela vive o tempo todo como se ela estivesse preparada para uma guerra, né? Em termos bioquímicos, e que é uma herança do nosso passado primitivo, da nossa veia, né, de animal, em que o animal ele precisa desse sistema para ter energia para fugir de qualquer ameaça. E como nós aqui nesse tempo nós não temos mais ameaça, a gente não tem um bicho, né, um mamute que vai pisar na gente, a gente não tem isso, então o nosso sistema de luta e fuga, né, ele virou um pouco mais sutil, né, que é a nossa crise de ansiedade hoje em dia. Então existem pessoas que elas acostumam a viver em ansiedade, e aí, por isso que as crises de ansiedade têm todos esses sintomas de tremores, taquicardia, boca seca, muitas vezes a pessoa treme, né, vários espasmos musculares, porque a liberação de adrenalina no corpo é tanta que é como se ela tivesse paralisada e tivesse visto um grande mamute na frente dela se ela fosse um homem primitivo. E a obsessão, ela trabalha com isso. Então, a pessoa que sente medo, que tem propensão a sentir medo e ansiedade por tudo, ela tem uma grande chance de ser paralisada pelos espíritos obsessores. Porque existem obsessores que são especialistas em colocar vibrações variadas, próximas da pessoa para que ela absorvesse. Então, basta que a pessoa tenha um pequeno pensamento de medo, que vem, então, uma chuva de vibrações de ansiedade, de medo, e a pessoa absorve, e aquela já sente aquele frio na barriga, e aí o pensamento ele já não consegue mais ser claro. Qual que é o antídoto do medo? Qual que é, Maria Clara? Coragem? A fé. Coragem, uma extensão da fé, né? Porque a fé, ela torna, e a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, ela torna todos os nossos receios controláveis e feitos com a razão. Porque vamos supor que a gente tenha medo de morrer. Faz sentido o espírita ter medo de morrer? Não faz, né? Porque se for a Não. nossa hora, vai morrer. Então, se a gente... O católico também. Gente também. Porque a noção de vida eterna está em todas as religiões.
e essa noção de que Deus é que sabe da nossa hora de morrer e que a gente não tem controle sobre isso, então não tem sentido a gente ter medo de morrer. Acho que ao longo das pessoas que a gente gosta. Não faz o menor sentido. Mas a aproximação não é espiritual? Então, mas você não vai ficar. Pois é, mas isso é por quanto tempo? Se a gente está pensando na vida eterna. Vão, sei lá, 50 anos de vida, 60 anos de vida, que vão passar extremamente rápidos. E aqui na Terra a gente é tão obnublado, tão tapado, que muitas vezes a gente passa lá 60 anos de vida, às vezes afastado das pessoas por motivo de força maior, porque não é por falta de amor, não é por desejo de estar perto, mas é por vias de circunstâncias. E aí, depois que falece, a pessoa cresce tanto em espírito, porque aí ela enxerga as bobagens que fez, enxerga os pensamentos que teve e por que a fez agir de determinada maneira, e lá o perdão ele é de forma tão mais clara, né? Porque ele é feito baseado no conhecimento das vidas passadas, se for possível, no conhecimento dessa vida passada, que esses 60 anos, eles perdem o sentido. Se uma pessoa católica, cheia de fé, tem certeza que só fez coisa boa, ela não teria que esperar a morte com felicidade, porque ela tem certeza que vai para a felicidade eterna? Sim. E que se ela tem medo de perder as pessoas, como a Carla falou, ela não confia que Deus está fazendo melhor? E não seria um motivo para ela repensar a crença dela e a sua percepção de Deus? Foram só perguntas. Sim. Então, os nossos medos, né? Por exemplo, o medo de dificuldades materiais, por exemplo, porque a dificuldade material, ela só vem se realmente é para a gente passar. Porque a gente vê tanta coisa nesse sentido, né? Pessoas que às vezes não estão trabalhando nada, às vezes recebem uma quantia de dinheiro que vem, às vezes a pessoa trabalha a vida inteira e não consegue receber mais do que ela está recebendo já desde a parte jovem dela. Porque Deus assim quer, e Ele retira e traz com uma facilidade que não cabe a nós colocar empecilhos, né, nessa situação. Então, os nossos medos e os medos da pessoa, né, o medo de como as pessoas vão reagir, qualquer receio que a gente tem que não está ligado, ele tem uma raiz que não está ligado em bem em Jesus. Porque quando a gente coloca isso em paralelo com todo esse conhecimento que a gente tem de Jesus, a gente entende que não tem motivo para temer. Quando a gente vai lá e lê os Atos dos Apóstolos, né, eles recebendo xingamentos lá naqueles julgamentos e várias calúnias, ultrajes, perderam tudo que eles tinham, foram mortos de forma extremamente violenta. E em todos os escritos, né, que contam disso, contam da fé inabalável que eles tinham e do amor que eles sentiam por Jesus e por Deus, porque eles sabiam que eles estavam sendo cuidados. Imagine só os cristãos, os mártires cristãos, atados, né, no madeiro e queriam morrer pelos leões ferozes, né, naquela anfiteatro romano, e eles estavam cantando hinos de adoração ao Senhor. Você acha que eles sentiram medo? Alguns sentiram. Alguns sentiram, é verdade. Alguns que queriam Alguns queriam gritar que não acreditavam no Cristo, não. Alguns tiveram medo, sim, verdade. Alguns negaram Cristo. Alguns saíram disso, mas aqueles grandes mártires, né, que estavam inteiramente ligados ao nosso Pai, eles entenderam a necessidade de sofrimento aqui na Terra, porque quanto mais a gente se liga a Deus, menos essa vida terrestre faz sentido. Ela faz sentido para nós, porque a gente cresce, a gente trabalha,
a gente se esforça, então a gente ganha novos conhecimentos. Mas isso daqui é uma parte da nossa vida que ela serve para que a gente se depure para a nossa vida espiritual, que é muito maior que essa, que é muito mais cheia de amor, muito mais cheia de energia, de vontade de fazer o bem, ela seja ainda melhor. Para que um dia, imagine só, que a gente nem precise reencarnar e a gente vai viver o tempo todo da nossa eternidade em alegria plena, em trabalho ativo na criação de Deus. A gente está aqui para aprender a fazer isso, né? Então, por enquanto, a gente vem para sentir, sim, essas dores, sentir esse medo, mas a gente tem que ter noção de que a gente precisa retirar esse medo rapidamente, a gente precisa, num momento de aflição, de ansiedade, buscar avidamente se ligar a Deus, numa oração sincera, para retirar de nós esse ponto enegrecido da nossa alma que nos liga à ansiedade, ao medo, ao receio, porque tudo isso nos liga aos obsessores e isso impede a gente de fazer um bom trabalho. A gente comenta aqui, e é uma coisa que o Thales sempre comenta, porque é algo que nós aqui, né, os mais jovens, ainda estamos aprendendo, mas se a gente tiver medo de falar o que é certo, de fazer o que é certo, quando a gente está na sociedade, por medo do que a sociedade vai dizer de nós ou como ela vai reagir, nós não seremos cristãos. Porque nós não estaremos agindo da maneira que Jesus nos pede. Se a gente deixar o mal acontecer pelo nosso medo de agir de determinada maneira, com força, com seriedade, a gente vai estar simplesmente sendo cúmplice do mal. E aqui a porta do mal ela é bem larga. Então isso é algo para a gente prestar atenção o tempo todo no nosso comportamento e no nosso cotidiano. Porque todo dia, é o que a gente comenta aqui em casa, mas todo dia a gente tem algo complexo para resolver. Todos os dias em todos os dias existe um dilema que é de alta complexidade espiritual e moral e que precisa que nós pensemos de forma bem direta, com bastante clareza em como agir, em por que agir de determinada maneira, em enxergar-se no futuro qual vai ser a consequência das nossas ações, porque as nossas ações elas vão influenciar as pessoas que dependem dessas nossas ações, né? Como nós vivemos em sociedade, a nossa ação influencia, não só pela ação direta, material, mas também pelo significado espiritual que ela tem. Então, olha só como uma mulher responde ela. Mas como tudo isso impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Olha só que ponto importante do preparo espiritual, que a gente sempre comenta. Esse período entre reencarnações, ele é muito preciso para o espírito, porque é o momento que o espírito trabalha, que ele estuda, que ele recebe instrução, que ele busca reatar com os familiares, que ele organiza essa próxima reencarnação com esses mesmos familiares, recebe instruções, várias palestras, né, de ministros que são de altíssima elevação espiritual, e eles se preparam de forma muito intensa, em vários anos, muitas vezes 100 anos de preparo, 130, 150 anos de preparo, uns mais, outros menos, para uma próxima reencarnação. Imagine só 100 anos no plano espiritual, o que isso não significa de trabalho, de esforço. E isso não significa quase nada, porque o teste mesmo é na encarnação. E é na encarnação em que esses anos de trabalho serão testados em meio de vibrações que não são favoráveis, né? Muito fácil aproveitar 100 anos no plano espiritual
quando esses 100 anos são cercados de boas vibrações, de situações belíssimas do plano espiritual. Mas aqui na Terra a gente vem e precisa trazer a beleza desse aprendizado com os nossos inimigos do passado, em meio aos nossos próprios vícios, os nossos próprios hábitos e defeitos, que são muitos. Então, realmente, a encarnação ele é um momento muito decisivo para o crescimento do nosso espírito, porque são as nossas decisões e a maneira como a gente age aqui na Terra que vai mostrar o nosso real aproveitamento. Sim, minha querida Lesta, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Os estudiosos do plano físico enxergava pessoas de má fé. Os irmãos invisíveis presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Olha só o conhecimento, né, importante da psicologia, né, que muitas vezes, e esse é um problema, né, dos centros espíritas, que muitas vezes a maneira como que nós colocamos, a maneira que nós falamos, ou até mesmo as situações de aparente virtude, né, que muitas vezes existem aqui na Terra. Nossa, olha que pessoa boa, ela não grita, ela é uma pessoa tão dedicada, né, tão esforçada, mas isso não significa que seja virtude, né? Ela tinha um rigor ali que era próprio, mas esse rigor, ele não era um rigor da virtude, de querer fazer as coisas certas, mas era um rigor de medo, de aflição, né? E que desconfiava de tudo, que não aceitava nada de orientadores, de amigos dela mesma. Provavelmente fazer a preguiça. Vocês ouviram o que o Thales falou? Provavelmente a base era a preguiça e a vaidade. Sim. Provavelmente. A gente cria fugas dentro de nós muito grandes. E aí você vê como os livros do Chico, né, do André Luiz são benéficos, né? Eles não dão essas informações por caridade e para que não haja maltrato das entidades que estão dando exemplo, mas eles permitem que a gente busque as causas, né? Por isso que dizem que os livros do André Luiz serão muito bem entendidos nos próximos 150 anos. E isso é muito claro, né? Que ela mesma se reconhece como enferma voluntária, cheia de aflições inúteis. E isso é mesmo, né? Porque se a gente for enxergar aqui, apesar das dificuldades que nós passamos nessa encarnação, quando a gente está ligado à vontade de se melhorar, a gente não se aflige. A gente pode sim se afligir, porque a gente, né, em determinados momentos, porque a gente passa por coisas muito complexas. Mas essa aflição ela não pode nos paralisar, porque é uma luta e a tristeza da gente sentir realmente as dores que a gente precisa sentir, né? Porque foram dores que a gente causou nos outros, foram dores que fazem bem para nossa alma, que impedem o nosso coração de se enrijecer, que impedem a gente de se ligar muito ao egoísmo ou até mesmo à vaidade. Então, nós precisamos sentir essa dor, mas essa aflição buscada por nós mesmos, né, para nos manter em situações de luta constante, é uma maneira da gente evitar o trabalho que vai nos curar, né? A gente sempre comenta
fala um pouco sobre a depressão, né? E que entra um pouco nessa parte, né? Porque o deprimido, um grande sintoma é ele não sentir prazer em nada. Como que um filho de Deus não sente prazer em fazer algo, né? A gente entende que existe sim a parte da doença que começa a fazer uma disfunção, né? Nas funções cerebrais e tudo. Existem até a depressão que é biológica, porque ela é química, mas o grande centro ali da depressão é aquele pensamento do deprimido que ele não se permite ser capaz de enxergar uma realidade diferente. Ele não se permite, muitas vezes, fazer um pequeno esforço de sair da onde ele está. Ele não se permite, muitas vezes, se levantar, criar situações de atividade, até mesmo atividade física, uma atividade intelectual, que vai trazer um senso de pertencimento, um senso de amor. A gente enxerga os deprimidos, muitas vezes, com uma ligação quase inexistente com Deus, apesar de buscarem, né, de falarem muitas vezes, né, que são, que isso é algo que a gente às vezes escuta, né? Por que que Deus permite que eu fique nessa situação? Mas é muitas vezes uma situação que é perpetuada por eles, né? É claro que sozinhos, muitas vezes sem tratamento, sem o apoio familiar, é muito difícil sair sozinho. A gente não está dizendo isso. Não está dizendo que um deprimido é algo que apenas ele que quer. A gente só está fazendo uma análise profunda do comportamento humano que na fuga, muitas vezes, de gerar um esforço e até de lidar com as dificuldades da vida, a pessoa se permite permanecer mais tempo nesses estágios de depressão. Quer falar alguma coisa? Pode ficar. Para sair disso, é muito importante a gente tentar conhecer a gente mesmo, né? E a gente, como espírita, a gente deve entender pelas leituras, nós temos muitos defeitos. Aí, se a gente tiver a coragem de já analisar os defeitos, sabendo que os tem e não negando a existência deles, por quê? Por lógica elementar, se vai haver perfeição somente quando formos anjos, enquanto formos humanos, teremos vícios e erros. Daí é só encontrá-los. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não é egoísta, mas a gente não é egoísta em relação a determinados padrões que nós escolhemos. Mas não significa que o egoísmo não exista dentro de nós. Nós consideramos que nós não somos ciumentos. Eu descobri uma vez o meu ciúmes e meu apego quando ameaçaram quebrar os grafites das minhas lapiseiras. Nossa, achei que você ia falar de mim. Pois é. Agora eu acabei de descobrir que num certo nível eu não tenho raiva das pessoas. E eu descobri que eu tenho ciúme de lapiseira, gente. Você tem ciúme de lapiseira? Não, tô brincando. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você ouvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Olha só que interessante, né? Na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, mas com vistas ao infinito e à eternidade. Então, o maior interesse da nossa alma aqui é a gente trabalhar para Deus. Então, se a gente não analisa a nossa vida e busca enxergar todos os pontos que a gente não está trabalhando para Deus, todas as arestas que a gente está deixando e está permitindo que o nosso trabalho ele seja prejudicado, então a gente não está cumprindo, né, o interesse da nossa alma, e que é de todos nós. Aí a gente pensa, nossa, como as pessoas reagem com raiva, né? A gente fala que vai orar, que vai fazer o estudo, as pessoas se incomodam muito. As pessoas, né, muitas vezes reagem com violência, mas
A gente já comentou aqui, essa violência ela é diretamente proporcional ao sentimento de culpa que essa pessoa carrega, mesmo que ele não seja consciente, né, de sentimentos, de pensamentos ali claros para ela, porque o interesse da alma dela também é trabalhar para Jesus. Mas ela, naquele momento, escolheu não trabalhar para Jesus. E fazendo isso, ela trabalha para todos os encarnados e desencarnados que têm o interesse de manter tudo como está e de tirar o máximo das pessoas possíveis do bem. E isso é feito de várias formas, né? Muitas vezes até já com as crianças, no ensino a uma apologia aos vícios, um ensino de hábitos perniciosos, um ensino de uma vida egoísta, despreocupado com os outros, um ensino de um apego material exacerbado, de um apego às questões terrenas de forma ferrenha, no apego a mostrar que seja melhor que os outros, no apego à beleza física que vai embora assim que a gente começa a envelhecer, ou às vezes até antes, devido às nossas escolhas. E tudo isso é ensinado, e a sociedade é uma sociedade que não é cristã, a gente comentou isso. Então, é realmente uma guerra, né? Como a gente comenta aqui, que os espíritos comentam, tem alguns momentos nos livros do André Luiz que isso é citado, que existe sim uma guerra do bem e do mal, mas a arma do bem, ela não é uma arma de raiva, de violência, é uma arma de força, né, de continuar lutando, apesar de sofrer todos esses ataques, apesar de sofrer com a incompatibilidade dos outros, com a ingratidão das pessoas, com a violência, né, que as pessoas reagem quando a gente se coloca como um trabalhador do bem. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Olha só o que ela fala. Você precisa contar com o assédio dos elementos contrários, porque essa é a realidade. Se a gente escolhe trabalhar para o bem, a gente tem que entender claramente que a gente vai sofrer dificuldades maiores até dos que a gente imagina, porque nós somos vigiados o tempo todo. E aí todas essas pessoas que estão se sentindo culpadas porque elas não tomaram essa mesma decisão, mesmo sabendo que no íntimo, lá, bem no íntimo, o desejo dela dessa reencarnação era de trabalhar para Deus e ela não está fazendo. Esses servem de emissários, né, desses elementos contrários desencarnados que vão ser então utilizados para nos ferir. A gente precisa contar com esse sofrimento e a gente precisa contar que vai vir de todos os lados, de situações até mesmo muito graves. Mas a gente não vai ser arrastado por uma Bíblia como Paulo foi, né? A gente não vai ser comido vivo pelos leões, como os mártires do cristianismo foram cantando. Então a gente também precisa aprender a nossa força íntima de passar por isso com o coração em paz ligado a Deus, com uma oração cada vez mais sincera, cada vez com uma busca imensa de se ligar aos bons espíritos, porque são eles que vão nos dar a força de passar por isso. Olha o que ela fala. Ironias da ignorância, ataques da sensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. Não só dos outros, mas também nossas, porque nós também temos os nossos defeitos. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo psíquico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Tem uma mensagem do Emmanuel que fala sobre impedimento. Bom, eu vou ler então pra gente aqui, pra gente terminar. Tá no Fonte Viva. E se eu não me engano, acho que foi Paulo que disse.
Alguém quer aproveitar e falar alguma coisa? Alguma coisa. Alguém que não seja o Thales quer falar alguma coisa? Vamos ver se eu consigo. Cancelei aqui. Window. Tá. Vocês conseguem ver a mensagem? Consegue. Então, é o livro Fonte Viva, do Emmanuel, lição 85. Impedimentos. Foi Paulo mesmo que falou. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo falou na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ele está falando exatamente o que ela está falando ali, né? O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma, no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. É que ele está falando carreira de biga, é isso? Carreira de corrida? A carreira das corridas lá. Então ele está pedindo para a gente lembrar da parte do ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. E quanto mais pesado, menos rápido iria, né? Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. Realmente, os nossos defeitos são asfixiantes para as nossas virtudes em potencial que nós precisamos exercer aqui na Terra já. É necessário que o coração se faça leve, aliviando todo o fardo inútil. E a gente vai fazer isso com oração, com pensamento ligado a Deus e com disposição para analisar a nossa vida e os nossos comportamentos e retirar tudo aquilo que não está nos servindo para trabalhar pelo bem. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. Somos nós que estamos à frente de Jesus com as nossas obrigações que são santificantes. Não as asfixiantes que a gente cria para as nossas fugas, mas aquelas que a gente sente no espírito, que são as nossas obrigações imensas aqui de trabalhar e ser um espírito melhor e sermos mais caridosos no esforço também de lutar contra os nossos defeitos e a gente também trabalhar para tirar os débitos do nosso passado com o nosso esforço, né? As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos, com perseverança, na prova de amor e luz que nos está proposta. Emmanuel. Ai, fiquei tonto. Aí, se a gente retornar ali, a gente vai entender que as duas
conversas das mulheres, tanto é que a gente terminou, né, no início desse estudo, quanto a que a gente leu agora, elas perderam uma encarnação de muito trabalho, de muito esforço no bem, por impedimentos que elas mesmas colocaram. Era o impedimento do marido, da incompreensão do marido, das filhas, o impedimento dos próprios receios, que se a gente for pensar bem, se tivesse realmente, como o Thales falou, um desejo de sair dessa situação, esse receio ele seria facilmente retirado com uma leitura evangélica, um entendimento mais profundo da doutrina espírita. Uma mensagem como essa do Emmanuel, nesses livrinhos, como a gente deixa no carro, a gente está sempre lendo, né? E é sempre bom a gente ter um livro desse perto ou no celular, porque quando a gente lê uma mensagem dessa, essa realidade do nosso comportamento, ela é escancarada para nós, mas ela é escancarada acompanhada do amor dos bons espíritos que nos acompanham e esperam a nossa melhoria. Eles nos acompanham e colocam essas leituras no momento que a gente precisa. Mas se a gente não busca e não abre os livros, se a gente não busca orar, a gente também não busca receber. Mesmo assim, eles oferecem. Às vezes chega uma pessoa e fala algo para nós, às vezes a gente não buscou, mas aparece, né, uma mensagem que a gente recebe na rua, ou até mesmo a dor que a gente recebe na nossa vida, que uma dor tão intensa que nos coloca frente a frente com aquilo que nós precisamos melhorar para trabalhar os nossos defeitos e seguir a carreira que nos está proposta. E não é uma carreira de dores, e também não é uma carreira de ganhos materiais, de conquista social, de exaltação à beleza física, mas é uma carreira de construção, de trabalho, de esforço no bem, de esforço em tudo aquilo que nós temos, que Deus nos deu. Deus nos deu uma profissão para que nós amemos e façamos de forma cada vez mais amorosa, que o nosso conhecimento, o nosso cérebro que Deus permitiu que nós tivéssemos, ele seja cada vez mais colocado em trabalho em favor das pessoas e menos em trabalho a favor dos nossos desejos egoístas ou do nosso jeito de agir, as situações que nós estamos muito acostumados e nós fomos ensinados assim também. A gente não está numa encarnação fácil. A gente comenta aqui, né? O Thales já comentou várias vezes que essa encarnação é uma encarnação dolorosa, porque nós estamos tendo uma chance muito grande de ter esse conhecimento claro da doutrina espírita e a gente ser capaz de crescer muito em espírito e aí para a gente se preparar e ser capaz, né, de continuar no planeta Terra, num mundo de regeneração, em que as dores vão ser menos amargas, os sofrimentos vão ser menores, mas para isso a gente precisa passar, então, por essas turbulências aqui na Terra que vão mexer com as turbulências do nosso espírito, que ainda é muito ligado às trevas, todos nós. E é a nossa luta de todos os dias. A gente não está falando aqui com uma pessoa que consegue acordar e orar claramente para Deus, com aquele amor, com aquela vontade de se ligar a Deus. É uma luta. No trabalho, para manter o equilíbrio, também é uma luta, né? Para receber, então, as maldades que a gente recebe dos outros e ter calma, ter tranquilidade, ou até mesmo as maldades que a gente vê e não tem muitas condições de ajudar. A gente tem a luta de não cair em raiva, de não deixar que a nossa indignação faça com que a gente perca a nossa razão. A luta para que a gente não acredite que nada que a gente recebeu aqui seja porque nós somos preferidos de Deus, né? Porque a gente luta todos os dias contra a vaidade, contra o nosso egoísmo, contra a nossa preguiça e
contra todos esses males, né? O orgulho, que nos impede também de perceber os nossos defeitos e até mesmo de receber o auxílio, não só dos espíritos, mas das pessoas que estão ao nosso redor, né? Quantas vezes o Tarso foi me falar um defeito e eu não conseguia ouvir de tanta braveza que eu fiquei, porque eu não queria ouvir que eu estava errada, e no final das contas, isso teria sido resolvido com um coração mais amoroso, uma disposição maior a receber uma chamada de atenção e não devolver raiva, né? Pode falar. O importante é que a gente entenda que nessa casa, o Rafael sabe disso, né? A gente treinou a olhar os defeitos e comentar uns com os outros sobre os defeitos para que a gente possa crescer espiritualmente. É assim, e fazer isso sem que isso se torne uma coisa pejorativa. É a gente trabalhando pelo bem do outro, tendo a humildade de reconhecer os nossos problemas, né? Então a gente pede e ainda até exige que os nossos defeitos sejam falados, que os problemas sejam colocados, para que a gente aprenda a defeitos, porque a gente tem uma tendência de não olhar para os nossos próprios defeitos, né? É importante a gente enxergar isso. Então, nós fazemos isso em casa, até aconselho fortemente que as famílias façam isso, né? Olha, eu tô achando que você está um pouquinho prepotente, então vamos conversar a respeito. A melhor maneira de agir em determinadas situações é tentar colocar o Cristo como exemplo. O que o Cristo faria? E a gente tendo humildade para isso, a gente consegue crescer mais com a ajuda do semelhante, né? Uhum. Era isso. Tá bom, então agora a gente acaba o estudo, se ninguém tem mais nada para falar. Wilson, faz a oração final para nós. Faço, sim. Mestre amado Jesus. Me dá a mão. Isso, vamos fechar a mãozinha. Mestre amado Jesus. Mestre amado Jesus. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado por tudo. Proteja todos do grupo. Me dola, me teta, todo mundo. Com Jesus eu me deito. Me deito. Com Jesus eu me levanto. Me levanto. Com a graça de Deus. Com a carta aqui. Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Obrigada. Quem que é o Pirulito Santo? É que eles me estudaram alemão, ele na outra vida dele era meio alemão, então ele trouxe um pouco da influência. Entendi. Meu Deus. Pode dar um aperto nesse pequenininho por mim, por favor? Muito obrigada. Deus abençoe a todos.